Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez no GEF, Grupo de Estudos. Hoje teremos a apresentação do Eric sobre automação de testes. E é isso aí, galera. Não vou falar muito não. Eric, fica à vontade para se apresentar, tá? Fica à vontade para começar a sua palestra aí. Vou desativar a minha câmera aqui. Fica à vontade, cara. Beleza. Bom, pessoal, sejam bem-vindos aí. Hoje a gente vai trocar uma ideia, falar bastante aqui sobre explorar, né, a ferramenta aqui, o framework do Playwright, com integração contínua no GitHub Actions. A gente vai ver junto aqui o poder da ferramenta, que está bem no hype, e aí vocês vão poder, acho que, tirar suas conclusões também, se vale o hype ou não. Mas é isso. Vamos dar uma olhada aqui. Bom, me apresentando um pouco, eu sou o Eric, eu tenho já 17 anos de carreira na área de QA, já passei muitas empresas, principalmente nos setores ali de banco digital e meio de pagamento. Hoje eu estou no PicPay, e aí tem uma galera do PicPay aí também, uma galera que eu vi que já trabalhou comigo em outras casas também, sejam bem-vindos. E, pô, para quem faz tempo que eu não vejo, saudades, para quem não conhece, muito prazer. E é isso aí. Vamos começar aqui, galera. Primeiro, passar na agenda aqui que a gente vai cobrir hoje, tá? Então, eu vou começar com uma parte teórica aqui, mas prometo que não é muito. A maior parte aqui hoje a gente vai passar a mão na massa, codando juntos e vendo o potencial da ferramenta juntos aqui. Mas primeiro eu vou falar um pouco sobre o Playwright em si, a linguagem que a gente vai usar nele e a forma que ele trabalha ali com o Async Await. E aí sim a gente vai para a parte prática, né? Que a gente vai fazer do zero aqui juntos uma automação de testes ali em back-end, em front-end também. E aí eu vou mostrar um pouco para vocês, prometo que vai ser muito legal essa parte do uso da extensão da Microsoft ali com o VS Code. E depois a parte de integração no CI/CD. Hoje a gente vai usar o GitHub Actions para mostrar aqui como que ele se integra. E lá no GitHub Actions também eu vou explorar um pouco as configurações e modelos de disponibilização de reporte também de diferentes modos que dá para a gente fazer lá dentro. E no final a gente abre aí para trocar uma ideia, para perguntas e respostas também, tá? Bom, vou passar aqui para a gente começar então, galera. Falar um pouco primeiro sobre o Playwright em si, né? Esse framework de automação de testes, como eu disse para vocês, ele está bem no hype aí, no momento. Ele foi desenvolvido pela Microsoft, né? E ele foi concebido, assim como outros frameworks famosos, o próprio Cypress, também foi concebido para cobrir testes de aplicações em web, né? Mas ele também permite os testes de API, né? A ferramenta também tem essa versatilidade, e aí ele disponibiliza ali navegadores mais leves e mais rápidos, como o Chrome, o próprio Firefox, que é bem leve, o WebKit, mas tem todos, tá? Todos os navegadores disponíveis ali. Eu exaltei esses três aqui, que é os três, assim, que eu considero mais rápidos, assim, que ele já comporta de forma nativa. E outro ponto legal que o Playwright suporta é o uso de múltiplas linguagens. Então, não só o TypeScript, que é a default que ele utiliza, mas como o JavaScript, para quem já é mais habituado, o próprio Python e o C Sharp também, né? Então, acho que é bem legal isso, essa versatilidade. E, bom, acho que ele também tem ali uns truques bem legais de autopreenchimento e até documentação, e uma parte bem bacana de integração com o próprio plugin ali do VS Code, que permite umas facilidades bem legais, que eu acho que é muito por isso que ele está que a galera está muito de olho nele, vem falando bastante sobre ele, né? Então, bom, ele tem também suporte para testes em dispositivos móveis, né? E as integrações em qualquer esteira de
integração aí de deploy. Então, hoje a gente vai usar o GitHub Actions, mas ele se integra facilmente, tá? Bom, passando aqui falando sobre a linguagem que a gente vai usar no Playwright, que é o TypeScript, que é a linguagem default que ele utiliza. Essa é uma linguagem que ela também é desenvolvida pela Microsoft, né? Então, essa integração tanto do framework quanto da linguagem, mais a parte da extensão que a gente vai ver, tudo desenvolvido pela Microsoft, então tem bastante poder de... a integração se mostra muito poderosa, acho que por conta disso, né? Um feito praticamente para funcionar com o outro ali de forma bem fluida ali. Então, bom, o TypeScript é uma linguagem open source, ela é desenvolvida pela Microsoft, e ele é conhecido até por ser uma extensão do JavaScript ali, ele estende o que o JavaScript faz com algumas coisas a mais, mas é praticamente idêntico na hora de rodar, tá? Ele coloca umas coisas a mais que você consegue fazer, a gente vai ver um pouco mais sobre esse ponto aqui da tipagem, que o TypeScript permite, o JavaScript não, mas basicamente o TypeScript permite que você consiga declarar um tipo para uma variável, um objeto que você está trabalhando ali dentro de uma promise, por exemplo, você consegue definir um tipo para ele. Isso é bem legal. Já não tem outras linguagens, né, como JavaScript, por exemplo, e já no TypeScript você já vai ter. Mas acho que o grande ponto do TypeScript, ele é a parte de já nativa e integrada dele. Então, ele é bem intuitivo, ele tem uns autocompletes, assim, que torna a programação com ele bem simples, bem fácil de entender. Então, eu gosto de dizer que é uma linguagem bem comunicativa, assim, para mostrar para a gente o funcionamento de algum método, alguma classe, de repente, nativa de algum framework, alguma biblioteca que você está trabalhando. TypeScript tem isso de forma nativa, você não precisa ficar instalando nenhuma extensão ou algo a mais, algum plugin para já obter esse tipo de recurso, né? E aí, como eu disse, ele é muito similar ao JavaScript, né? Ele comporta as mesmas coisas que o JavaScript comporta, né? Que tem vantagem ali de compatibilidade com navegadores antigos, né? E isso tudo o TypeScript também vai ter. A gente vai trabalhar com ele, vocês vão ver que é bem similar mesmo, a parte de codar. E ele também é amplamente já utilizado hoje em dia em grandes projetos também. Acho que quem está aqui, acho que bastante desenvolvedor aqui já conhece até bastante, né? Já deve ter ouvido falar bastante também. Bom, sobre o Async Await, né? Como que a gente vai trabalhar com ele ali, é importante falar que a gente vai trabalhar muito com ele no nosso framework. Então, só para pôr todo mundo na mesma página, apesar de muitas pessoas aqui hoje, o público já conhecer bastante esse tipo de operação, a gente vai só passar rapidinho aqui para colocar todo mundo no mesmo ponto. Então, acho que assim, o Async Await aqui no TypeScript, ele, assim como no JavaScript, ele vai definir lá as funções assíncronas e o await vai pausar até receber lá a resolução de uma promise. É o mesmo conceito, né? Mas a vantagem é que tem aquela tipagem que a gente pode trabalhar melhor ali no TypeScript, mas é importante a gente saber mais ou menos aqui o conceito. Vocês vão ver aqui na prática junto comigo, a gente vai usar isso o tempo todo. Então, é mais para a gente falar o que a gente vai usar, mas não tem muita diferença, tá? Do uso para outras linguagens. É mais o próprio TypeScript mesmo, que, bom, vou parar de dar spoiler e vou parar de ser teórico aqui, da gente pôr a mão na massa. Então, bora lá, vamos ver aqui como funciona. A gente vai criar do zero total aqui, estou dentro de um diretório meu aqui, estou no meu computador pessoal aqui mesmo. Eu vou criar uma pasta aqui junto com vocês aqui no meu workspace. Tá dando para ver aí na tela, tá tranquilo. Se estiver pequeno, podem falar, tá? Que eu aumento aqui. Assim, dá para ver, mas está um pouco pequeno. Se você conseguisse... Vou aumentar um pouquinho. Isso Melhorou? né, cara? Ah, boa. Beleza, então vou criar uma pasta aqui.
Vou chamar ela de Playwright Testes para a gente começar. E aí vou navegar até ela ali. Beleza. Boa. Vamos abrir aqui. Eu vou abrir o VS Code, tá, galera? O VS Code, a gente vai utilizar ele por um motivo especial, que eu vou mostrar depois, com a extensão que a gente vai trabalhar junto com ele aqui. Mas, bom, primeiro vamos começar aqui. Eu vou abrir um terminal aqui dentro e vou executar o nosso primeiro comando. E aí vocês vão ver que é bem simples aqui o começo de tudo aqui. O que a gente precisa é só a última versão do Node aí, de preferência, já instalada. Depois disso, a gente consegue fazer o que a gente precisa aqui. Então, o primeiro ponto aqui que a gente vai fazer é usar o npm init, e aí é o playwright, @latest. Aí, com isso, ele já vai fazer umas perguntinhas aqui para a gente. A primeira que ele vai fazer aqui, deixa eu dar uma aumentada para ficar maior. Primeira pergunta aqui é, beleza, qual linguagem você quer usar? TypeScript ou JavaScript? Eu já deixo eu escolher aqui, a gente vai trabalhar com TypeScript. E aí ele perguntou se eu quero criar uma pasta para colocar os meus testes, e ele já sugere aqui o nome da pasta teste. Eu vou aceitar. E olha que legal, ele me dá a opção de já criar para mim, se eu quiser, se assim eu quiser, um GitHub Actions Workflow, que é a parte do YAML lá para a gente trabalhar com testes na pipeline. Eu vou dar um yes aqui, porque eu quero que ele crie para mim. Eu já mostro para vocês no final aqui, com tudo criado. E aí ele pergunta também se eu já quero instalar os browsers. Se eu fosse trabalhar, se for o seu caso nessa empresa, muitos lugares você só vai trabalhar, em muitos contextos, só com back-end. Se você tiver na intenção de utilizar o Playwright só para back-end, eu recomendo que você não... bom, você não precisa instalar essa parte. Eu acredito que você consegue trabalhar sem essa parte aqui, porque ele fica um pouco pesado. Principalmente ali na hora do seu YAML, depois eu mostro para vocês. Mas aqui eu vou colocar um sim aqui, ele vai instalar. E aí, beleza, ele criou tudo aqui. Vamos dar uma olhada aqui com o que ele criou, né? Vamos ver juntos aqui. Então, ele criou uma estrutura aqui, começando por essa do GitHub, os Node Modules, que foi todas as libs que ele instalou com o npm lá, com o Node, uma pasta testes, uma pasta de exemplo que ele já traz por default, ele já trouxe um teste de exemplo aqui, a gente já vai dar uma olhada nele, e ele trouxe esse arquivo aqui de configuração. Vamos começar dando uma olhada nesse arquivo, né? Então, ele importa aqui algumas definições de configuração para o Playwright, né? Então, basicamente, o que a gente vai olhar aqui, a parte do report dele está em HTML, a gente vai usar dessa forma mesmo, só que aqui ele trouxe vários tipos de navegadores para a gente poder trabalhar se assim a gente quiser. Então, tem Google Chrome, está comentado aqui, mas tem bastante coisa, e ele trouxe esses três já habilitados para ele executar teste em paralelo. Para a gente melhorar a nossa vida aqui, eu vou trabalhar só com o Chromium aqui, que é um navegador padrão para a gente executar os nossos testes, que a gente vai criar aqui, tá? Mas, bom, só mostrar aqui o que ele traz de default. Bom, passar aqui no package lock de JSON, não tem segredo, ele só criou aqui default o que ele instalou de dependência, que só foi o Playwright e os browsers. O Git Ignore, ele já criou para a gente, quando a gente for subir no Git, já vai estar lá tirando fora os node modules, que são super pesados, né? E os resultados do teste, que vão ficar os HTMLs e algumas outras coisas aqui que ele pode gerar e pode ficar pesado no repositório. E, bom, é isso. Basicamente, que vale a pena passar isso. Vamos só dar uma olhada aqui no workflow que ele criou. Aqui é a parte do GitHub Actions, o YAML, ele já criou ele praticamente inteiro. E a gente vai passar ponto por ponto desse YAML daqui a pouco. Bom, só para ver que está criado. Beleza. Aqui vou passar com vocês o que é esse teste, como ele foi feito. Bom, o Playwright, como eu disse, ele foi concebido para trabalhar com testes. O principal objetivo dele é trabalhar com testes automatizados
de aplicações web. Então, ele vai já trazer um exemplo para a gente voltado para isso. Ele não traz nenhum exemplo para a gente já preenchido com teste de API. Isso a gente vai fazer aqui, tá? Do zero. Eu vou mostrar para vocês como trabalhar com isso. Mas só para vocês verem que ele já tem um exemplo e aí ele já trabalha do jeito que eu falei para vocês lá, muito com essa organização de operações assim que é o Wait, tá? Então, sempre tornando a, a, o fluxo de mensagens aqui de uma forma mais pausada, né, nos awaits aqui. Então, ele vai fazer as chamadas para essa instância aqui, mas ele vai esperar até que seja feita cada ação que eu mandar aqui. Então, basicamente aqui, ele está só mandando ir para uma página web, então ele vai conseguir acessar a página web com essa linha, e aqui embaixo é o teste em si, é a asserção que a gente chama em qualidade, que é onde eu vou fazer o resultado esperado versus o resultado obtido do meu teste, que eu quero ver se o teste vai passar ou vai falhar, é essa linha que faz isso. Então, ele vai fazer um expect aqui no page, que eu já estou guardando aqui o que ele vai fazer, então ele já sabe que é nessa página que ele vai estar, e aqui ele vai fazer um método aqui, que é o have title, que ele vai praticamente procurar na tela um título com esse atributo aqui lá na tela para ver se isso existe mesmo, e se existir, ele vai passar o teste e vai dar verdinho lá, vamos chamar assim, né? E aqui tem mais outros testes também que faz outra asserção aqui, que faz outra ação na página, então ele tem uma ação de clique aqui também. Enfim, a gente vai mostrar rodando e a gente vai criar um nosso também de uma forma bem legal quando a gente for falar de web, mas só passei aqui geral para vocês verem. Agora eu vou criar aqui o nosso teste de back-end junto com vocês do zero. Então, eu vou criar como API tests.spec.typescript aqui. Então, beleza, galera, vamos começar aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer, que a gente viu ali, que no exemplo ele também faz, é uma espécie não, é uma importação das bibliotecas que a gente vai trabalhar no nosso código, das classes, enfim, o que a gente precisa aqui. Então, vamos começar aqui. Eu vou dar um import aqui, e aí eu vou começar a trabalhar aqui. Bom, o que eu vou trabalhar é um pouco além dessas que ele já traz aqui, que é o teste em si, que é a organização por blocos de teste que eu vou ter aqui. Cada teste desse é um cenário. Então, eu vou precisar desse teste. E o expect também. Eu também vou precisar. Só que eu vou precisar de uma biblioteca a mais para trabalhar com API, que também vai vir aqui do meu playwright/teste. Tá? Deixa eu já aproveitar aqui e copiar, para a gente não perder muito tempo. Vou colocar aqui. Então, beleza. Qual vai ser a outra biblioteca que a gente vai trabalhar? Ela se chama API Request Context. É a forma que eu consigo trabalhar dentro do Playwright. Aqui, ó, ele até mostra, ó, da onde que eu estou importando as coisas e o que que é esse alias aqui para a gente chamar esse contexto de APIs. Então, ele está falando basicamente que é a forma que o Playwright comporta o uso de comunicação para APIs. Tá? Então, é por isso que a gente vai precisar disso. Eu vou mostrar como que a gente vai trabalhar com ela. Então, a primeira coisa, a gente vai precisar declarar uma variável aqui para a gente trabalhar com esse contexto, que vai ser API context aqui. E aí, aqui eu posso já passar o meu API context, beleza? Então, beleza, essa é a primeira parte. Aí, basicamente, galera, explicando esse primeiro bloco aqui, que é importante, esse cara, o que, que a gente está fazendo aqui, né? Primeiro, a gente declarou uma variável com esse tipo, né? É isso que a gente está fazendo. E aí, por que, que é importante, né? A gente vai usar essa variável para, como eu disse, armazenar todo o contexto de requisição de API. E aí, é com isso que vai permitir a gente fazer as chamadas HTTP aqui dentro. Tá?
Só parei para explicar rapidamente isso daqui, mas beleza, vamos seguindo aqui. Então, beleza. Agora a gente vai trabalhar com o primeiro bloco de teste, que não tem ali no exemplo, mas é um bloco que a gente chama de describe. Vocês já devem, quem já conhece o framework de teste, ele é um bloco onde a gente, como chamar aqui de armazenar um contexto. Então, todo o meu contexto de testes que eu vou trabalhar aqui dentro, meu grupo de cenários de teste, eu vou organizar dentro de um describe específico. E se eu precisar, eu posso criar outros describes dentro desse, enfim. Mas aqui a gente vai trabalhar só com esse. E aí, bom, eu vou criando aqui, vocês vão entender aqui na prática como que isso vai ficar. Então, basicamente, eu vou criar aqui uma descrição para ele. Vai ser teste de API. E a gente vai criar depois, na prática, duas chamadas de APIs, uma GET, uma POST, para não também perder muito tempo. A gente precisa criar uma arrow function aqui, igual aqui, um arrow, e abrir chaves aqui. Aí, beleza. Aí, tem um recurso que a gente usa aqui, que é chamado de hook. E o que, que esse hook faz? Nesse caso, a gente vai usar esse aqui que o TypeScript me trouxe. É o chamado before all, que vocês estão vendo. Por que, que eu quero um before all? É um recurso que a gente pode usar para executar uma ação antes de todos os testes, em comum. Todos os meus testes vão também precisar. Então, por exemplo, se você tem aí uma autenticação de API que você vai fazer, é aqui dentro que você vai colocar isso. Então, ou se você quer só chamar a sua base URL, que é o que a gente vai fazer aqui dentro. Só vou chamar minha base URL aqui porque eu vou usar a mesma base URL para todo o meu contexto de teste. Então, vai fazer sentido a parte do contexto agora. Vocês vão ver que é um ponto em comum e eu estou falando do mesmo tipo de teste de API que a gente vai usar. Eu estou até com uma API aqui já pronta, que é essa JSON Placeholder. Eu vou copiar ele aqui e vou teste de API, JSON Placeholder, pronto. Daí vão ser todos os testes que a gente vai colocar aqui dentro para testar as APIs desse JSON Placeholder, que é um site de APIs públicas de exemplo que a gente pode bater à vontade lá para testar o que a gente quiser, tá? Mas aí no seu contexto pode ser o seu teste. Mas enfim, vamos lá. Agora o que a gente vai começar a trabalhar com a parte assim, tá? Já. Então, a gente vai usar o assim. E aí agora a gente precisa criar isso daqui, ó. Vou mostrar para vocês. Playwright. Playwright. Eu já vou mostrar por que a gente vai fazer isso, tá? Já explico. Então, aí aqui a gente vai criar uma arrow function, mesmo esquema, e agora sim eu vou usar o meu API context. API context. E aí, vamos lá. Eu vou trabalhar aqui com um await, então eu vou pedir para ele esperar até que minha promise seja resolvida. Então eu vou fazer um request. Aí, na verdade, o que, que eu vou fazer, tá? Eu posso fazer isso daqui, ó. Vou chamar esse cara, porque de dentro... Por que, que eu estou fazendo isso? Porque eu quero que de dentro desse cara, do core do meu Playwright, eu busque os métodos que eu quero. Então eu tenho um método aqui que chama request. Por isso que eu estou passando ele aqui. E é como eu estou trabalhando aqui dentro também. Ele já entende que se eu passar Playwright aqui no meu for all, eu já vou trabalhar com tudo que eu tenho aqui dentro do API Request Context. Então, esse request é a primeira coisa que eu vou usar. E aí, para o request, eu posso passar o new context primeiro, que eu vou passar o meu contexto, né? Primeira coisa que eu vou fazer. E aí, aquilo que eu falei para vocês, agora eu vou declarar minha base URL. Então, ele já traz aqui o exemplo. Ah, e ele mostra tudo que eu posso fazer, tá? Então, vamos só dar uma passada aqui. Isso que é legal do TypeScript. Então, ó, no caso, eu vou trabalhar com esse base URL. Ele é do tipo string, então eu vou passar a minha base URL aqui do meu placeholder, que é isso daqui, ó. Na verdade, até aqui, né? Até o ponto .com vai ser minha base URL. É o
a URL que eu tenho em comum da minha API, e o resto vão ser os endpoints aqui que vão mudar. Então, basicamente, é o que eu vou passar aqui dentro. Tá? Então, por exemplo, eu já posso vir aqui e já passar ele, fechar aqui, vírgula, fiz errado. Beleza. Aí aqui eu já estou passando qual que é o meu BGRL. Mas além disso, tem outras coisas que eu posso trabalhar aqui dentro do New Context, que eu falei para vocês lá, tanto das credenciais lá de token que você possa vir a ter, aqui é o lugar para você passar, como outras coisas que você pode trabalhar como promise aqui. Aí, o que é legal é que, por exemplo, se você estiver num contexto do seu trabalho, muito provavelmente a sua VPN pode dar algum problema em relação a algum SSL que você tenha certificado lá na tua página ou no teu Swagger, enfim, onde está a tua API. E aí é legal você também usar esse recurso aqui, ó. E aí, esse aqui, quer ver? Extra ignore HTTP errors. Aí você pode passar true ou false. No caso aqui, se você tiver isso, você só passar um false para ele ignorar, que ele não vai quebrar o seu teste por causa disso. E aí é uma opção, tá, também. Enfim, isso aí dá para fazer bastante coisa. Essa primeira parte do Before All a gente já fez. E a gente já tem um describe, está faltando a gente criar o nosso teste. O nosso spec ainda não está sendo usado. Então, a gente vai partir para o nosso teste agora. Vamos lá, vamos criar aqui. Fala Eric, aí. uma dúvida. Então, esse trecho que você colocou aí, esse new context, na verdade, você ainda não está executando de fato uma API. Você está criando, na verdade, um grupo, um agrupamento de variáveis, é isso? Ou de uma Isso. viajada? Aqui, na verdade, eu estou declarando uma base URL para o meu contexto de Ok. teste aqui. Ah, Então, aqui, no começo, eu já ok. tenho um describe e ainda não criei nenhum teste. Então, eu criei um hook, que é um ponto em comum que eu vou usar para todos os meus testes a partir de agora. Esse ponto em comum vai ser essa base Ah, URL. Então, o que vai ser legal agora é eu trabalhar aqui embaixo. Eu vou criar um teste agora e vou usar essa minha base URL, vocês vão querer vão usar, e eu só vou precisar passar, por exemplo, se eu for fazer um teste de um GET agora junto com vocês. Essa API aqui é um GET, ó, vou dar um send aqui no meu post, ela vai retornar algumas coisas. O que eu vou precisar passar? Pô, se eu já estou usando isso lá no meu código, no meu before all, eu vou precisar só passar isso daqui na minha API. Eu vou mostrar aqui na prática como vai ficar. A gente vai escrever aqui, ó, teste. Aí eu vou dar um nome para ele. Basicamente, ele vai ser valida. Vamos ver lá rapidão aqui. O nome desse get. Valida, posts, igual, valida, get. Beleza. Aí, aqui, a gente vai também trabalhar com a sync. Arrow function. Beleza. Aí, aqui dentro, eu vou começar a trabalhar com o que eu quero para essa API. Detalhe, eu primeiro preciso passar o contexto aqui que eu vou usar. Então, para eu conseguir conectar nessa API. Então, como eu faço isso? Então, primeira coisa, você tem que declarar uma variável response. Aí você vai passar um await para você esperar o seu API context resolver. E aí você pode passar qual o verbo da API já agora. Porque, pô, eu já tenho uma URL e agora chegou o momento de eu passar qual o verbo. Então, é um get. Eu quero que faça um get para essa API. Tá, mas só para essa URL, o que eu tenho de endpoint? Aí agora que a gente vai passar. E aí eu não preciso passar isso inteiro. Eu posso já uhum. vir aqui e passar só o que eu O quero. endpoint da API, entendi. Isso, eu passo o endpoint aqui. Aí, beleza. Hum, Primeiro ponto está boa. feito, a primeira conexão. Agora, eu vou fazer o meu primeiro teste em si, que é um expect, que eu ainda não estou usando, eu vou usar agora pela primeira vez. E eu já vou rodar para vocês verem daqui a pouco. Então, vamos lá. Primeira coisa é criar o expect.
Aí a gente vai abrir o parâmetro aqui para criar o que a gente quer pegar. Então, primeiro, eu tenho essa variável response, eu vou precisar dela, porque eu estou guardando a minha resposta aqui dentro da chamada da API. Então, eu bati aqui na API e retornou essa resposta. Tanto o meu status code quanto o meu body, ele vai retornar dentro desse response. Só que daí tem um detalhe que eu já vou mostrar para vocês aqui na próxima linha de código. Aqui a gente já vai conseguir trabalhar com status code, pelo menos, tá? Então, ele tem que trabalhar com ele dessa forma, né? No Playwright, tá? E aqui o Playwright tem o to be, que a gente pode usar para fazer uma comparação do que eu quero que retorne. Então, eu quero que retorne 200. Deixa eu confirmar se é 200 mesmo. É 200. Então, pô, se eu quero validar que ele está retornando 200, é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer um inspect aqui. Opa, alguém botou a mão aí. Eu só mais uma dúvida. Quando você coloca 200, aí tem que ser literalmente, eu perguntando por, né, às vezes tem tem que ser literalmente 200. Se for um 201, por exemplo, ele já vai quebrar. Não, se é por grupos de código, de status, né? Por exemplo, 200, 201 e 203, por exemplo, são os status codes de ok, né? Vamos dizer assim, né? De conclusão feita, né? Cada um com sua especificação, mas nesse caso ele valida, tipo, é estrito, é 200, 200, né? 201 nem nada, é isso? Tá. Nesse caso, eu estou fazendo uma verificação estrita, mas tem como você fazer um Playwright se você quiser, só quero que retorne só OK. E aí ele pega o status e valida se o status é OK ou não. Mas aqui, no caso, eu estou fazendo uma análise bem estrita mesmo, é uma verificação estritamente no código 200. Se ele der 201, ele vai falhar meu teste. Então, eu estou fazendo exatamente isso mesmo, de propósito, né? E aí tem um detalhe aqui. Eu consigo trabalhar com esse status code. Tanto é que eu vou rodar esse teste agora para vocês verem, com o comando aqui de execução, que é esse aqui, ó. Mas eu vou rodar só o meu teste, tá? LPX, Playwright Test. E aí a gente vai ver uma coisa bem legal. Vou mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui, peraí. Então, ó, basicamente, deixa eu abrir aqui a minha pasta testes. E aí eu vou pegar o meu API testes para rodar. E a gente vai rodar ele agora. Vamos ver. Ó, ele passou. Eu consigo rodar esse outro comando aqui para ele me mostrar um report que ele gerou, tá? Já gerou um report aqui no index para mim. Mas eu quero que ele me mostre. Aqui estou rodando local, então eu quero que ele me mostre. Ele vai abrir aqui uma tela, o meu report no localhost, nessa porta aqui, 9323, tá? E aí, aqui, ele tem tudo que ele executou. Deixa eu dar uma aumentada na tela para vocês verem. Ele consegue filtrar para a gente todas as execuções. Se tivesse teste falhado, ele conseguiria filtrar. O skip, o Flaky Tests, ele tem uma verificação bem legal que ele consegue pegar se o erro que está dando é o erro do seu código e não da aplicação. Então, ele vai mostrar nessa coluna aqui de flag, tá? Boa. Então, é ideal que não tenha, tá? Nunca tem. O nosso teste nunca pode dar um alarme falso. Então, sempre é failed ou test. Quer dizer, só pode ter erro do desenvolvedor, não do QA, é isso? Exatamente. E não pode ter aquela, na minha máquina funciona. Não pode. Boa. Então, assim, beleza. Essa primeira parte, beleza. Como que normalmente em outras linguagens, um ponto que eu senti diferença aqui, vocês vão perceber agora também, quem já conhece. Eu já trabalharia agora, eu tenho outras coisas que eu posso validar aqui, né, no retorno. Então, eu vou validar que o user ID ele tem que retornar um mesmo. Então, beleza, vamos lá. Então, como que eu faria já se fosse qualquer outro de framework disponível no mercado? Eu já faria isso daqui, response.body.userid. E aí eu vou lá, só que ele já está acusando um erro aqui para mim, isso já está estranho. Por que isso, né? A gente vai ver já juntos aqui, eu vou mostrar para vocês por que isso não funciona. Vou explicar. Por exemplo, eu posso usar a mesma tipo de asserção
para ir lá e me dizer que eu quero, sei lá, que retornar um número 1 aqui. Cara, isso aqui não vai funcionar. Por quê? O Playwright, por ele trabalhar com a Sync-Await também, ele streama os dados. É como se fosse um fluxo de dados mesmo, de tudo que ele retorna no response. Você não consegue deserializar o que está no response dessa forma do body. Você precisa fazer de uma forma diferente. Então, isso aqui não funciona. Então, como que a gente tem que fazer? A gente tem que declarar uma variável para trabalhar com isso, tá? Então, basicamente, ó, a gente vai declarar uma variável aqui. A gente pode chamar ela de response body. E aí, a gente vai colocar para ela um await também, porque a gente vai precisar que ele espere até resolver isso como uma promise também. E aí, sim, eu vou colocar o meu response no formato JSON. Ele já traz aqui para mim. E aí ele abre e fecha parâmetro aqui para esse cara também, para ele funcionar. E aí, beleza. Isso aqui vai fazer eu conseguir trabalhar com o meu response body. Então, vamos lá. Já vou criar aqui a minha asserção, então, o que eu estava fazendo. Então, expect, e aí eu vou criar o meu response body. E agora eu posso ir direto, porque o body já vai retornar aqui dentro. Eu já posso ir direto para o campo que eu tenho lá. Então, eu já tenho esse cara aqui, beleza, eu vou direto nele e eu vou dar um to be 1, né? Então, eu vou colocar um número diferente só para o teste falhar também, para vocês verem. Fazer ele passar primeiro, depois a gente faz ele falhar. E vou colocar, vamos ganhar tempo aqui, vamos colocar outros aqui, vamos colocar o title, aí a gente pode trabalhar de uma forma diferente com o title. Vou mostrar para vocês. Eu posso trabalhar aqui com várias opções que o Playwright me dá. Tem várias opções aqui. E muitas opções são opções para você trabalhar em aplicações web mesmo. Então, para trabalhar com API, nem todas funcionam, mas a maioria funciona, tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar um contain aqui. E aí, tipo, eu não quero validar o campo inteiro. E aí, eu vou colocar só, sei lá, um pedaço aqui. Seja só essas três palavras aqui. Ele vai me retornar. E eu já quero que funcione. Bom, beleza. Isso aqui, vamos supor que seja suficiente para eu validar minha API. Meu teste é esse, beleza. Eu vou fazer esse teste agora. Aí, vamos lá. Vou rodar novamente. E aí, ele passou o meu teste. Beleza. Esse teste do IF está pronto. Eu vou mostrar para vocês agora só como fica um post, para vocês verem. Vamos ganhar tempo aqui, vamos copiar esse cara e fazer um teste de um post que a gente tem aqui. Então, a gente tem uma API aqui que é um post, ela tem um body, que eu coloquei aqui. E aí, se eu dou um send, ela me retorna as mesmas coisas que eu estou passando. Tá? Então, beleza. Vamos trabalhar com esse post aqui mesmo, para a gente ver como vai funcionar. Tá? Então, basicamente aqui, ó, o nome dela é só isso aqui, post. Então, vou trabalhar com ela aqui, vou colocar uma barra para ficar bonito também. Beleza. Aí aqui, não tem isso, mas ele não é mais um get. E aí eu vou apagar esta parte aqui. Daqui a pouco a gente vai mexer. Então, não é mais um get, ele é um post. E aí, o post tem uma coisa diferente. Ele tem um body para a gente passar. E como que a gente trabalha com isso? Ele fala aqui, ó, pode trabalhar com um data, que daí ele vai conseguir entender que você está passando um body para isso. E é a mesma coisa no get, tá? Eu não sei se eu mostrei aqui, mas ó, ele também mostra os parâmetros que você consegue passar, os headers, a forma de trabalhar com ele. Ele dá exemplo aqui, tá? Também, isso é bem legal, você pode usar. Mas, enfim, no meu caso não tem, por isso que eu não passei, tá bom? Mas aí aqui no meu método post, no post aqui, eu preciso fazer uma coisa que é declarar esse data, né? Como que eu trabalho com ele? Eu vou mostrar para vocês aqui. Basicamente é assim. E aí eu vou colocar aqui o meu data.
dois pontos, AB Chaves. Beleza. Aqui dentro, eu vou passar o meu post aqui. Posso colocar dessa forma mesmo. Deixa eu só dar uma indentada aqui. Beleza. Tá bom, mais um pouquinho para trás, vai. Pronto. E aí, beleza. Tem o Format Selection, acho que aqui também, deixa eu ver. Tem. Mas, tudo bem. Beleza, galera. Eu já estou no autosave aqui, já está ficando salvo, por isso que vocês já vão ver. Só que daí eu já estou fazendo um response, então, do mesmo jeito que eu fiz lá no meu get, estou fazendo o API context no meu verbo post, estou passando o body, que eu tenho que passar aqui, que é um body do meu post, para eu pegar esses retornos aqui. Aí, o meu status code não vai ser 200. Aí cai no ponto que você havia perguntado lá, cara. Então, se eu mandar um 200 aqui, o teste vai falhar. Então, a gente vai ver ele falhando aqui agora. Outra coisa que a gente já vai deixar pronta é, vou testar o User ID. O User ID que eu estou mandando é esse 10 mil aqui. Eu vou colocar ele para validar esse 10 mil. E vou colocar um title para ele validar o teste aqui. E aí, em vez de contém, eu vou colocar to be também. E aí a gente valida tudo que está vindo. E aí, pode ser já dá uma boa ideia de como trabalhar. Como está vendo aqui, a ideia é que esse segundo teste fale. Vamos ver. Ele não vai, ele falhou um teste, que foi o meu post, e passou um outro, que foi o teste do meu get. Então, aqui a gente consegue ver exatamente, eu estava esperando um 200 e recebi um 201, meu. Então, a gente consegue ver de forma clara qual foi o erro. Isso é bem legal. Esse reporte dele é bem bacana. Então, vamos voltar aqui e vamos ajustar, então, no meu teste. Beleza. Aí, agora, se a gente rodar novamente, a gente vai ter o teste passando, né? Então, beleza, só para garantir, passou. Beleza. Aí eu posso dar um show report aqui de novo, só para garantir. Beleza, passou. Então, fecha e fecha. Beleza, galera. Aqui, esse foi o teste de API. Vamos deixar ele aqui. Agora, eu vou mostrar para vocês um recurso bem legal da parte de testes web. Primeiro eu vou mostrar o teste web rodando aqui, mas eu já vou mostrar ele rodando com a extensão do VS Code aqui, do Playwright. Olha só, deixa eu fechar tudo aqui para mostrar para vocês bem direitinho. Olha só que legal. Essa extensão do Playwright, ela é uma extensão desenvolvida pela Microsoft, tá? E olha os recursos que essa extensão tem, que legal. A gente consegue executar como se fosse um Visual Studio aí, para quem gosta. A gente consegue dar um play aqui na execução, executar em modo debug, colocar breakpoint. Então, a gente vai ver isso aqui na prática. E tem umas outras funções aqui que a gente vai ver funcionando também. Mas dá para instalar o Playwright por ela, se você não quiser fazer aquele passo lá do começo que eu fiz também. Ele também dá a opção aqui, tá? Basicamente. E ele te pergunta se você quer instalar todos os browsers também, mesmo esquema, tá? E aí a gente segue aqui. Bom, já falei um pouco sobre ela, vamos ver na prática essa extensão funcionando, que ela é realmente muito poderosa. Deixa eu dar uma diminuída aqui, que está muito grande. Aí. Beleza. Aqui, ela vai ficar com esse ícone aqui, testing, tá? E aí já vai aparecer aqui todos os testes que eu tenho, uma barra de menus aqui que dá para eu fazer o que eu quiser, aqui como executar, e ele vai dar meus testes aqui, tanto de API quanto de o teste do exemplo, que já é um teste na web. Esse teste da web que ele faz, só para a gente lembrar dele, deixa eu clicar aqui para mostrar para vocês, ele já dá uns ícones aqui para a gente executar o teste daqui, se a gente quiser, então é bem legal. Então ele vai lá nessa página do próprio Playwright, e vai validar algumas coisas lá dentro nesse primeiro teste. O primeiro teste vai validar se tem título e o título Playwright. O segundo teste, ele vai clicar num link lá, Get Started. Lá. Então, beleza. Eu quero executar agora esse teste para ver se isso vai acontecer mesmo. Eu vou deixar ligado aqui no meu settings o show em browser.
porque daí eu vou ver ele rodando dentro do meu browser. Isso é bem legal, pelo menos para ver local aqui ele executando, tá? Então, agora eu nem preciso mais do terminal para ficar executando comando, eu posso utilizar somente a extensão aqui, e eu vou executar o meu teste aqui de uma vez, só para ver o que vai acontecer. A gente vai ver o próprio Chromium subindo em algum lugar aqui, a gente vai ver ele executando. Ó. Subiu, ó, ele entrou, e ele já foi muito rápido, ele já veio para essa página. O que aconteceu aqui? Ele clicou no Get Started e caiu no Installation. Eu vou colocar um breakpoint aqui agora, eu vou matar isso aqui para a gente executar de novo, tá? O modo debug agora. Para ele parar aqui no Get Started antes de clicar no botão, tá? Então, deixa eu fechar. Então, vamos lá, só para vocês verem que legal. Então, aqui, ele vai no modo debug, ele vai subir lá. Ó, ele parou aqui, ó. E aí o legal é que ele já mostra como que ele localiza, como que ele está localizando o botão, ele mostra aqui pela ferramenta. E aí, pô, eu quero que avance o teste. Eu posso tanto vir aqui quando eu já quero que avance até o final de uma vez, aquele esquema de modo debug padrão. Então, já quero que vá até o final. Ele já terminou e já fechou o browser. E aí, detalhe, eu consigo ver o report também gerado aqui, ó. Deixa eu dar um open Review Finder aqui, a gente vê numa página web normal. Então, basicamente aqui, ó, a gente tem o report do teste da web. Então, primeiro ele viu se tinha título, depois ele viu o link lá do Get Started. Ele fez todo o teste, colocou todos os tempos que demorou aqui. Então, também tem isso. Então, isso é bem legal. E agora, o que eu acho mais legal da parte da web, a gente vai fazer um teste junto agora, utilizando isso, que é o Record New aqui. Aqui é uma forma da gente criar um teste com o Playwright ajudando a gente. Obviamente que depois, se a gente precisar de alguma lógica, a gente vai precisar pôr, mas ele já vai dar muitas coisas já pré-escritas, né? Ele já vai escrever para a gente muitas coisas. Então, vou mostrar para vocês como isso funciona. Então, vamos supor que eu tenho que fazer um teste na página do Google, eu vou entrar lá, google.com, e aí eu vou escrever aqui Playwright e vou pesquisar. Vou entrar, não nesse link, mas vou rolar a página, vou entrar nesse GitHub da Microsoft. E aí, que legal. Aqui eu tenho uma barra de comandos que eu consigo fazer algumas coisas. Que é o seguinte, ó. Deixa eu ver se consigo parar o mouse em cima para vocês verem. Bom, acho que não vai mostrar. Mas agora não vai mostrar. Mas ó, eu consigo fazer uma opção aqui bem legal. Então, enfim, vamos parar aqui a execução e mostrar o que aconteceu. Ele escreveu para a gente um teste. Eu posso colocar teste Google. Ele escreveu para a gente um teste, e aí dá para a gente executar esse teste do Google agora e ver como que ele vai rodar. Se vai rodar tudo que eu fiz aqui e tal. Vamos fechar isso aqui e vamos rodar. Ó, ele pesquisou o que eu pesquisei e veio para cá, para essa página que é onde eu pedi para ele ir. E foi bem rápido, né? Mas, assim, é uma forma muito poderosa de você escrever testes e também fazer validações com essa ferramenta. Então, por exemplo, se você quer validar, de repente, algum campo que você quer pegar a localização do campo, por exemplo, você pode ir lá na página de novo do próprio Google, vamos supor. Você quer ver como que tá, qual o melhor localizador para essa imagem. Se você precisar vir aqui, inspecionar e identificar se o campo tem ID, como que é o melhor localizador, ou se de repente tem um XPath aqui muito grande, vai ter que, quem ainda não aprendeu, vai ter que aprender bastante lá do Rosetta, famoso Rosetta Stone lá,
para aprender bastante sobre localizadores e tal. Mas aqui o Playwright já te dá uma forma muito mais fácil, já simplifica muito isso. Então você já consegue trabalhar e já conseguir localizar os elementos. Hoje em dia é muito fácil com eles. Então isso é muito legal também. E sem contar que você consegue ir gravando pelo cursor também. Se de repente você já está numa página, quer continuar da onde você parou, você também tem essa ferramenta aqui. Então, assim, tem bastante coisa, a ferramenta tem bastante poder, assim, para você fazer. E agora, galera, para a gente não estender muito aqui, que já passamos bastante tempo aqui conversando, vamos já integrar isso na pipeline lá com o nosso GitHub Actions. E Ô, aí, Eric, fala aí. fica à vontade aí, cara, tá? Boa, O link beleza. não, se você estender, não tem problema não, cara. Se a galera estiver Beleza. gostando, fica à vontade, cara. Tem Boa, limite. beleza. Beleza, é que bem legal que, assim, ele gerou para a gente isso daqui, galera. Então, eu vou explicar linha por linha aqui, o que tá aqui dentro, tá? Só para vocês entenderem também o que ele criou para a gente, né? A gente vai trabalhar, a princípio, com esse bloco, depois a gente vai adicionar uma configuração aqui, que eu já vou explicar. Não vou dar spoiler agora, mas só para explicar. Então, ele colocou um nome aqui para a gente, né? Ele deu um name aqui do nosso workflow aqui do Playwright Tests. E aí ele colocou triggers aqui no nosso on do push e do pull request. No meu caso, o push direto para uma branch main ou master vai funcionar porque eu vou fazer isso aqui, vocês vão ver, a gente vai fazer para o meu GitHub aqui, pessoal. Mas no seu trabalho, você vai usar só essa linha 5 e 6 aqui, tá? Porque provavelmente vai ter política, você não vai conseguir fazer um commit direto na main. Pelo menos assim eu espero, né? Você vai conseguir fazer via pull request. E aí ele vai startar o seu teste a partir disso. Todos os testes que você tem aqui mapeados, tá? Isso é bem legal. E aí os jobs, né? Ele colocou na forma de jobs aqui. Então, ele está criando aqui um timeout default de minutos, de uma hora. Ele está usando uma imagem padrãozona do Linux aqui, o Ubuntu Latest. Quem é de DevOps conhece já bastante, a imagem famosa já, batida de mercado. Os steps aqui é o passo a passo que ele vai fazer para instalar as dependências e fazer primeiro fazer o checkout, né, do nosso rep, depois instalar o Node e fazer a instalação das dependências, tá? Como eu falei, a parte dos browsers, então a gente vai ver, tá? Isso executando lá no nosso GitHub Actions, mas só explicando para vocês etapa por etapa o que ele faz. E aí, no final, ele coloca o nosso report, ele dá um upload lá no GitHub Actions do nosso report e coloca uma retenção aqui para a gente. Bom, essa é uma forma de se fazer, mas a gente vai fazer uma forma além dessa, tá? Então eu vou subir para lá para a gente ver como vai ficar direto no GitHub Actions. E aí a gente vai ver isso funcionando. Bom, eu vou pegar esse repositório do jeito que está aqui e a partir daqui eu vou colocar ele lá no Git. Então, primeiro, para fazer isso, quem não tem, quem está no Mac como eu, se você não fazer junto comigo, você precisa instalar esse cara aqui, tá? Real Install GH, que é o próprio GitHub, tá? E a gente vai precisar dele agora, para fazer isso que eu vou fazer aqui. Então, primeira coisa, eu preciso me autenticar, fazer um login lá no meu GitHub. E aí eu vou escolher aqui, no GitHub que eu quero fazer o login, vou usar o método de segurança HTTPS, e aí eu vou colocar que eu quero me autenticar usando minhas credenciais, usar uma página da web, e aí ele manda eu copiar isso daqui, vou copiar e dar um Enter, ele vai abrir uma página, continua, cola o meu código que eu copiei agora, beleza, eu vou autorizar por minha senha, beleza. Ele fez aqui e já está tudo pronto, posso voltar para cá. Então, eu já estou logado. Aí agora, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso dar um git init no meu repositório, tá? Então, beleza, inicializei meu repositório. Tudo que era git ignore, vocês verem que ele já, pode ver que ele já deixou apagadinho, então ele já entendeu que isso aqui vai subir para o git, já está no branch main
E a gente só tem que fazer essa branch existir agora lá no meu repositório. Então, vamos lá. Agora sim. Vamos dar um git gh repo. Aí eu preciso colocar um create para ele criar lá dentro. E aí, meu usuário, caso o usuário de vocês, vocês podem fazer a mesma coisa que eu, o nome do repositório, no meu caso é esse aqui, playwright test, e aí a gente tem que colocar isso aqui, ó, that public, dash source, igual, ponto. Esse é o comando para ele criar lá o meu playwright test. Beleza. Ele adicionou lá para mim, posso confiar que ele já criou, e agora é vida normal, git add, espaço ponto, beleza? Isso daí, vou dar um init commit, initial commit, para a gente executar, e eu vou fazer o push aqui na minha branch main. Aí, a gente vai lá para o nosso GitHub agora, porque já está rodando esse cara lá, porque lembra que a gente falou que a gente tem um trigger aqui que se eu faço um push para main, ele executa. Então a gente vai ver isso acontecer agora na prática. Então, vamos entrar aqui, GitHub Actions, vamos ver, tá, meu repositório está aqui, aí beleza, ele está com uma bolinha aqui que está pending, aqui muito provavelmente ele está rodando mesmo. Então vamos entrar aqui, está rodando, vamos entrar dentro, vamos ver como que ele está rodando. Vamos entrar aqui dentro também dessa etapa para ver, ele está fazendo todas aqueles steps que eu falei para vocês lá do IEMO. Então, a parte lá do job, né? Começou a fazer o checkout, o setup do Node, instalar as dependências, vai instalar os browsers, para depois executar o meu teste, fazer o upload do artefato, tudo mais, tá? E a gente já vai ver, ele já deve estar terminando aqui, a gente vai ver na prática que ele executando, se vai funcionar, a gente já vai olhar, tá? E aí, a novidade aqui e o diferencial que a gente vai falar do GitHub Actions é depois que ele terminar, a gente vai mostrar o report, mas a gente vai dar uma outra opção para você conseguir configurar o seu report aqui dentro, para você colocar ele numa página mesmo, para você clicar no link e ele já abrir como se fosse aqui que a gente fez local, só que vai ser na página, um DNS específico aqui, free aqui do próprio GitHub Actions, mas tem uma forma de você fazer para um site, um endereço corporativo, se você tiver querendo utilizar no contexto da sua empresa, você também pode configurar um site específico para ele publicar os reports, ou até mesmo um bucket, S3, algo assim. Tá? Bom, ele está rodando o teste aqui. Agora, a gente vai... Está demorando um pouco. Boa, vamos dar uma olhada aqui. Está demorando bastante, na verdade. A gente vai fazer um commit vazio daqui a pouco para ver se ele vai rodar. Provavelmente vai dar algum timeout aí, porque lá o teste do Google deve ter falhado, mas a gente já vai ver no report. Ele deu timeout. Beleza, o teste do Google, falei. Muito provavelmente ele não deve ter conseguido pesquisar lá o Playwright, deve ter dado alguma coisa. Mas beleza. A gente já arruma lá. Então vamos ver como que ficou o nosso report aqui. Workflows, Playwright. É isso que eu ia perguntar, cara, como que aí dentro a gente faz para visualizar esse cara. Isso, Até executar o negócio, boa. Isso. Ele executou, aí aqui ele guardou um report para a gente nessa seção de artefatos. Ah, da hora, velho. Aí você consegue fazer o download, e aí a gente vai abrir aqui. Deixa eu abrir ele aqui, beleza.
Entendeu? Playwright Report Index. Vamos abrir aqui. Aí ele mostrou os testes das nossas APIs, os testes lá de exemplo que já tinha, e o teste do Google que falhou. E aí ele mostrou por que falhou. Ele falou que, pô, na hora de pesquisar, ele não conseguiu achar o que a gente estava procurando lá, o Playwright, né, da barra de pesquisar, então ele parou aqui, provavelmente na página do Google não conseguiu achar, então deu algum probleminha aqui, a gente já viu que deu um problema. Beleza. Aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai arrumar isso, para ele ficar mais rápido, e já vai subir um outro commit. Então, vamos voltar aqui. Vamos lá. Eu vou deletar esse teste. A gente pode até fazer outro. Vou escolher uma outra página aqui para a gente fazer o demo do Playwright e tal. Então, vamos lá. Eu vou fazer um record no aqui rapidão. Tem uma página aqui que é o demo on Playwright. Playwright.dev barra to do MVC. Esse cara é bem legal. A gente consegue criar aqui testes de user interface. Teste de API. E aí eu fiz os dois, tá? Beleza, pode parar, beleza. Ele vai ter gravado um teste desse para mim aqui, só para a gente testar. Ele fez tudo isso. Ele entrou lá dentro, criou, clicou deu fio lá no campo e clicou e fez o check lá no final, né? É bom para a gente ver como funciona com check, com checkbox, esse tipo de coisa, né? E aí, pô, eu consigo rodar esse cara para mostrar no browser aqui. Eu vou rodar usando esse botãozinho aqui, ele vai mostrar. Ó, rodou bonitinho. Beleza. Esse teste aqui com certeza vai passar sem maiores problemas. Vamos comitar aqui agora. Vou voltar aqui no nosso terminal. Esse teste, vamos subir. Só que daí, a gente vai começar a fazer uma configuração aqui para usar o GitHub Pages. Antes da gente fazer o nosso commit, a gente vai fazer uma mudança aqui também, tá? Para a gente poder utilizar ele, tá? Então, basicamente, ó, não é só aqui, né, que a gente tem que mexer, né? Deixa eu pegar aqui para vocês. A gente tem que mexer também aqui, ó. Vamos ver lá. Report HTML, a gente tem que trocar isso daqui. A gente tem que trocar isso daqui para o seguinte, a gente tem que colocar esse cara aqui, HTML, vírgula. Deixa eu colocar aqui. Já vou explicar. É o output folder, cadê você? Output folder. A gente vai colocar o Playwright Report. Só para garantir que ele vai pegar o meu report da pasta certa. Então, que é aquela Playwright Report aqui, ó, essa pasta. Então, a pasta de output tem que ser essa, então eu tenho que garantir isso. E eu tenho que dar um open igual a never, para ele nunca abrir no final o meu report, para ele funcionar no Pages, né? Bom, beleza. É isso, vírgula aqui para ele não quebrar o resto. Essa parte, beleza. Agora, a outra parte que a gente vai mexer é aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu só ver como está essa configuração que eu já fiz. Vamos já ganhar tempo aqui com vocês. Beleza. Aí aqui, para fazer o deploy em Pages, a gente tem que vir aqui na mesma indentação aqui do name, colocar
um name aqui para ele, que vai ser deploy report. Do GitHub Pages, pode ser. A gente vai colocar uses. Aí a gente vai ter que usar uma biblioteca aqui, que ela chama Piaceiris barra action GH pages. Aí beleza, deixa eu dar um arroba aqui. V3, beleza. E aí aqui a gente tem que passar com o que a gente vai trabalhar, que é aqui, GitHub. Aí tem que passar isso aqui, tá? Que é o GitHub Token. GitHub Token, a gente tem que passar dólar, secrets, ponto, GitHub Token, tá? Beleza. A gente tem que passar o publish, underline dir. A gente vai passar aqui que vai ser, vou publicar um diretório lá, que é esse aqui, né? Copiar ele aqui. Beleza. E eu não quero que ele fique com os arquivos. Então, o keep files, em vez de true, eu vou pôr false. Beleza? Basicamente, isso eu tenho que fazer também para configurar já o Pages e já vou subir essa configuração. Ainda não vai funcionar. Tem umas coisas que a gente tem que fazer aqui antes. Eu já vou mostrar já primeiro para vocês. Vou voltar aqui no repositório. Beleza. Nas configurações do repositório, a gente tem que mexer em umas coisas aqui, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, nas permissões do GitHub Actions, aqui em Settings, a gente tem que vir aqui, Actions General, e a gente tem que permitir o Read and Write Permissions, e dar um save, por causa do GitHub Actions, né? Beleza. Outra coisa que a gente precisa fazer é ajustar o Pages. Aqui, ó, ele tem uma seção de branch dentro desse menu Pages, que a gente precisa escolher uma branch. Ele ainda não tem a branch que ele vai criar para a gente. Vocês vão ver que ele vai criar uma branch para a gente chamada GitHub Pages, com essa configuração. Mas, a princípio, eu vou criar essa pasta também, esse root, e vou dar um save. Eu vou subir o meu repositório, a gente vê ele rodando. E aí, vamos ver. Eu ainda permaneci gravando o artefato, então a gente não vai perder aquele artefato que ele vai gerar de report, mas a ideia é que a gente tenha mais um recurso para poder ver o report. Então, vou escrever aqui um trigger build e config name GitHub Pages. Beleza, vamos lá. A gente vai subir isso daqui agora no Git Push, ele foi direto. E a gente vai ver rodando lá no Actions. Ó, aqui ele já apareceu um Pages Build para gente, já esperando, já fiquei do lado, esperando para executar. Eu já mostro para vocês. Vamos ver aqui que ele está rodando. Ó, aqui é o meu Page. Eu já configurei. Quando eu configurei, na verdade, aqui, no Settings, ele já startou isso aqui, mas vocês vão ver que não tem o meu report aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. Ele vai cair com o Page Not Found, não se preocupe, não deve funcionar mesmo ainda. A gente já vai ver funcionando daqui a pouco. Beleza, ele deu um outro erro. Deu erro no Setup Job. Ele não achou o GitHub Pages, mas ele deve criar para a gente. A gente vai em outro. Beleza.
Vamos dar um git aqui, um git commit allow entity, só para ver se vai rodar de novo. Figure build e um git push origin. Vamos ver se vai rodar. Beleza. Vamos ver aqui. Então, pode ter sido alguma coisa que eu fiz aqui no YAML. Eu escrevi errado isso daqui, ó. Deixa eu pegar lá certinho. Deixa eu pegar de um outro que eu já tenho aqui. E fica mais fácil. Deixa eu ver aqui. Tem um outro que eu configurei pages nesse. Eu já pego lá certinho. Acho que já tá certo. Beleza, vou copiar desse aqui para a gente não perder tempo. Vamos voltar aqui. Provavelmente eu escrevi errado, porque eu escrevi na mão. Já vai arrumar. Vamos dar um editar aqui. E bora lá. Aí. Beleza. Vamos dar um commit aqui. E vamos ver se vai dar certo. Antes. Agora foi. Beleza, eu tinha escrito errado mesmo. Acontece. Aí, agora, com todas as configurações que a gente fez, a gente ainda tem mais uma configuração para fazer aqui. Vamos ver se já apareceu aqui para a gente fazer. Ainda não. Vai aparecer agora, que ele vai executar a primeira vez. Ele vai criar para a gente uma branch para a gente poder configurar, e aí sim o nosso Pages vai ficar disponível. Ó, aqui o report ele vai guardar aqui dentro, assim que estiver pronto. Já, na verdade, já guardou aqui dentro o report. Então, é o mesmo esquema, a gente pode fazer o download, pegar o report de novo. Mas aí o que a gente quer é o aqui, actions, ó, pages build deployment. Agora ele já criou para a gente aqui uma informação nova. Ó, GitHub Pages. Aí a gente precisa fazer isso agora. E agora sim, a gente pode dar um save. E agora, quando a gente rodar de novo, na verdade ele já vai rodar, né, para a gente, só pelo fato de ter configurado, ele vai conseguir publicar um report lá de novo. Mas eu vou rodar aqui de novo daqui a pouco, só para a gente ver desde o começo. Provavelmente não vai ter nada nesse report ainda. A gente já vai ver. Deploying. Beleza. Ó, não, já apareceu. Então já funcionou. Basicamente é isso. Ele já, você tem além do seu report como um artefato para você fazer um download, você tem esse recurso de publicar ele numa página. E o legal é que você pode fazer essa configuração se você estiver trabalhando com um domínio específico no seu trabalho, como eu disse, você pode configurar isso também. Aqui, no caso, eu estou usando o GitHub Pages free do próprio GitHub Actions para publicar os meus resultados. Mas aí é esse recurso que eu queria mostrar, acho que é bem legal. Bom, acho que é isto. Falei bastante, passei bastante também. Espero que vocês tenham gostado. Se tem alguma dúvida, alguma coisa que
de repente eu passei, não falei, vocês querem perguntar também. É isso. Cara, sensacional. Manda aí, Lucas. Quer falar alguma coisa? Não, só parabéns aí, o Eric aí. Porra, sensacional. Isso foi uma Bom, palestra, viu? Foi Playwright, plugin do VS Studio e ainda GitHub. Puta, muito bom. top. Valeu, Keita. Fez um pipeline de publicação dos testes, cara. Da hora. Exato. Na próxima ele vem, desenvolve a API e depois ele vai lá e testa. Né? Que isso. Boa, muito bom, cara. Mandou muito Boa. bem. Pô, Cara, acho que o ponto que eu queria falar também é mais se vocês curtiram aí a ferramenta, né? Perguntar para vocês se acham que vale o hype, porque vocês viram o poder da ferramenta, né? Bem legal. É isso. cara, eu vou ser sincero, eu conheci, assim, também mal o Cypress, né, que deve ser um paralelo, né, ao Sim. Playwright. E eu, na verdade, eu conheci, assim, meio que empurrado, entre aspas, né, porque antes tinha o Protractor, né, que o pessoal usava muito Protractor ali, principalmente para quem desenvolvia com Angular, né, para as aplicações com Angular e tal. Aí acho que o Protractor foi descontinuado, aí colocaram o Cypress. O Cypress até hoje, para mim, era a ferramenta assim mais conhecida, que eu mais tinha contato. Mas é meio padrão ali, né, a forma de descrever os testes, né, cara? Achei da hora É, demais. é Isso é legal. muito similar porque o Cypress também usa JavaScript, né? JavaScript, é bem parecido a forma de escrever. Sim, muito louco, cara, muito louco. Achei da hora que você foi até, tipo, a publicação dos testes, né, cara, de você colocar isso numa pipeline. Eu tive uma experiência, né, na verdade não foi eu, foi uma pessoa que trabalhava comigo, de colocar isso também numa pipeline, né, na verdade, lá a gente não usava do GitHub, a gente usava do DevOps da Microsoft, e foi um pouquinho complicado, porque a gente meio que estava descobrindo ali como fazer. E você fez aqui, cara, sei lá, em meia hora, vai, que passou um pouquinho do tempo, conseguiu Boa. montar o que a gente ficou ali, às vezes, alguns dias aí para desenvolver, você fez em, sei lá, meia hora, mais ou menos. Muito bom. Ou não, beleza. Todas as pipelines têm seus desafios ali, né? Mas é meio Uhum. padrão ali, né? Dá pra Boa. assim, essa ali. Opa, fala aí. O Márcio quer perguntar. Manda bala, Márcio. Fala, Márcio. Boa noite a todos. E aí, Eric? Tudo bom, cara? E aí, Márcio? Bem? Tranquilo. Beleza. Meu questionamento é muito mais na relação de integração com o time de desenvolvimento, a escalabilidade dessa ferramenta, se você já teve experiência de fazer isso no dia a dia ali, a nível de soluções reais, né? E como foi esse desenvolvimento de não somente de integração dos testes, né? De fazer tudo isso que você mostrou muito bem, mas o contato ali com o dev, né? Porque muitas Sim. vezes esse framework de teste é algo novo a nível de desenvolvimento. Como é que foi o dia a dia ali, a nível de qualidade? Bom, acho que é bem parecido com outras ferramentas que utilizam essas mesmas linguagens, né? Com Node, com JavaScript. Normalmente a receptividade ela é bem alta, porque são linguagens interpretadas de fácil entendimento, né? E acaba que hoje em dia faz parte da stack de, acho que a maioria desses desenvolvedores, né, que estão no mercado já tem pelo menos uma base, um bom conhecimento, né, dessas linguagens. Então, as pessoas acabam aceitando muito bem no dia a dia, não tem nenhum problema em relação à resistência ou à curva de aprendizado. É algo que, tipo, vai falar, JavaScript, TypeScript, o cara já vai falar, beleza. E até por ter essa maleabilidade do próprio Playwright, de você não precisar se apegar a uma única linguagem, facilita ainda mais esse ponto. Porque se de repente o cara é mais do C Sharp ali, o Playwright também tem a possibilidade de você colocar ele em C Sharp. Então isso é muito legal. Acho que para quem trabalha com C Sharp, você quebra barreiras, né? Se o cara não quer, não quero ouvir falar de outra linguagem, quero ir no C Sharp, beleza. Você vai lá e escolhe desenvolver o Playwright com o C Sharp. E aí já fica dentro ali do que o dev espera. Acho que se eu respondi, fala aí, Marcinho, senão... É isso? É isso. Boa. O Rômulo também quer tirar uma dúvida aí. Fala aí, vamos lá.
E aí, pessoal, primeiro parabéns aí pelo projeto aí, ficou muito bom. Essa semana eu estava conversando com alguns amigos e eles comentaram sobre essa ferramenta aí que é uma tendência aí no mercado, né? E agradecer aí, e também a questão do GitHub Action eu também não tinha visto, foi muito bom também. E assim, a minha dúvida é se a gente, se já viu alguma documentação, se a gente consegue trabalhar também na estrutura de features, né? Que eu vi ali que você fez em spec, né? O pessoal usa muito bem em features. Eu queria saber se a aplicação essa aí framework também aceita, né? Boa. Então, eu vou até um pouco mais aqui. Tem uma explicação que eu tinha separado exatamente sobre esse ponto. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, aquele lance que eu coloquei no código aqui é a forma que ele entende fixtures. Mas não no conceito que eu acho que você fala, porque eu acho que você fala muito ali no conceito do Cypress, né? Que usa fixtures de uma forma como se eu conseguisse usar alias e classes separadas para referenciar na página do teste. Mas no caso do Playwright, esse aqui é o uso do fixture dele. Quando eu trabalho com esse cara aqui, eu estou trabalhando com uma fixture aqui dentro. Então, ele ele entende isso como um conceito de fixture injetado pelo Playwright Test, né, ele dá acesso às principais funcionalidades lá do Playwright. E aí, esse aqui já pode ser considerado um conceito de fixture, mas também tem organizações de código, se você preferir fazer com classes e o PageObjects eu não recomendo, tá? Eu não recomendo fazer. PageObjects eu entendo muito mais como algo que já ficou deprecated ali no mercado, tá? Aí daria outro pano para manga aí, outro assunto, mas o que ele já entende como fixtures é esse conceito aqui, e não daquela forma de trabalhar com classes separadas, só para montar ali, de repente, toda a estrutura da API, que eu acho que é mais nesse sentido, né, Romulo? Falei, acho que eu respondi certo. Não, respondeu, é isso mesmo. Porque assim, Boa. hoje, o que eu tenho observado, o pessoal tem trabalhado ainda, tipo, digamos assim, se apegada muito ao PageObject, eu tenho tido uma resistência de querer mudar, né? E é mais para entender se a gente consegue fazer essa migração aí e tal. Mas fechou, respondeu sim, cara. Obrigadão. Boa, beleza. Deixa eu falar aí, Kainan. Eu tenho uma dúvida que você também, cara. Tá bem baixinho, né? Se melhorou agora. Melhorou. Boa. Então, só uma dúvida, né? A gente teve um momento que a gente estava construindo aplicação e tal, e o Kia estava construindo os automatizados e tal. E ela começou no primeiro momento ali, no caso dela era com Cypress, né? Mas eu acho que talvez não tenha tanta diferença nesse sentido. Ela começou a desenvolver o Cypress ali no mesmo repositório, no mesmo projeto que a gente desenvolveu, Angular, a aplicação web, né? Isso é legal, uma boa prática, ou é legal a gente separar, ter um repositório para a aplicação em si, né, para o Angular, para o projeto Angular, ou tipo, e um separado para os testes, ou tudo junto mesmo? Qual que é o mais legal? O que é mais interessante, cara? Então, o que é interessante você manter junto são os seus testes unitários, né? Que aí você não vai usar um framework do Cypress ou do Playwright para isso. E aí, do SJUnit mesmo, dependendo se for Java, enfim, o que for o seu framework para teste unitário, para criar suas classes de teste, aí faz sentido você ter dentro da mesma estrutura. O teste regressivo, os testes funcionais automatizados, eu recomendo, é uma boa prática, inclusive, você ter um repositório apartado só para ele.
para justamente você conseguir fazer as integrações em pipeline de forma segura. E você já conseguir também apartar a manutenção disso do seu código, para você não ter que ficar atrelando os seus PRs. Quando você precisar corrigir um teste, você vai ter que comitar no repositório da tua aplicação. Isso é ruim, tá? Então, acho que é legal você apartar até para ter essa independência de manutenabilidade, você conseguir criar mais testes sem ter que pedir para algum desenvolvedor, de repente, aprovar um PR que não tem nada a ver com a aplicação, mas sim com os testes da aplicação, que poderiam estar em outro lugar. Então. Não, faz sentido. E acho que só última pergunta, cara, minha, juro pra você, cara. Caraca, nossa, me fugiu a pergunta agora, bicho. Ah, lembrei. Cara, a manutenção desses caras, porque assim, uma coisa que eu sempre tive um pouco de dificuldade ali, pelo menos com os times de QA e tal, era justamente de manter isso atualizado. Então, por exemplo, o desenvolvedor falar, altera o fluxo daquela feature e tal, né, daquele conjunto ali, e aí, obviamente, o teste, ele não tá provavelmente compondo aquilo, não tá suportando mais aquele processo. Como que vocês alinham isso? Tipo, tem alguma forma de, porra, toda vez que tiver uma, uma alteração aqui nesse nível, tem que ser, tipo, trigado o time de QA, porque tem empresas que os times são, né, os especialistas são separados. Tem um time de QA, um de front, não sei o quê, não necessariamente é multidisciplinar. Então, como que isso é visto? Como que vocês resolvem isso? Porque deve dar um trabalhinho aí, né, cara? Eu acho que depende muito de como está a estrutura, se você tem um time de QA que é um capítulo cross, ou é um time que faz parte da mesma squad, ali tem desenvolvedores e tem os QAs também, mas tudo vai depender de como é a sua estrutura de qualidade e o seu ambiente ali de desenvolvimento em termos de organização mesmo de time, né? E aí as manutenções e tanto dos testes que vão sofrer alterações com as manutenções do código, tem que ter um que é responsável para estar ajudando, ou até mesmo tem cenários que os próprios desenvolvedores acabam escalando e conseguindo dar manutenção nos testes também. Então, vai depender muito de como vocês vão se organizar como companhia mesmo. Se você vai preferir ter um capítulo de qualidade que vai ser mais cross, e vai cuidar dessa qualidade como um todo, se vai ter um time que vai estar mais junto, aí depende da proximidade, mas são ossos do ofício, né? Acho que, ou às vezes acaba ganhando escala com o próprio desenvolvedor ali, já conhecendo do framework, que está muito dentro da pergunta que o Marcinho trouxe ali, que às vezes acontece esse contexto do desenvolvedor já querer também saber e se interessar e já dar manutenção também, ou como o QA que vai estar próximo também, atento a essas mudanças e dando manutenção, porque o ideal é que esses testes fiquem plugados e trigados numa esteira de desenvolvimento, né? Então, quando você desenvolve uma aplicação, os seus testes ali vão acabar executando e você vai ter mais autonomia, mais velocidade, você vai colher resultado mais rápido, já fiz o deploy, já sei se o teste falhou ou ainda passou, enfim, é isso. Ué, você vai falando, cara, vai me surgindo mais dúvida, bicho. Eu juro que agora é o último, cara. Quando você. Isso é uma parada interessante, porque a gente. Ó, vamos lá. Porque assim, ó, quando a gente tá ali, né, nessa questão da esteira e tal, uma coisa que a gente faz, obviamente, né, que era um dos planos que a gente tinha, né, que eu tinha junto com essa outra QA, era justamente desses testes serem trigados, né, serem executados nas mudanças de código, de fato, né, quando tinha alguma manutenção ali de código dos devs, né, sendo em repositórios separados. Então, o ideal seria ali, por exemplo, você criar uma trigger que não só starta ali o processo de deploy da aplicação, como também Do do, teste. do teste. Então, você teria dois Exato. momentos em que seria executado esse teste, tanto É, no deploy da aplicação, quanto no deploy do teste, né, do código do teste.
O código do teste em si, você pode executar, obviamente, os testes para ver se vai tudo passar, sempre que você for fazer uma manutenção do seu código do teste, mas o ideal mesmo, que é onde você ganha valor, é onde você coloca no YAML lá da tua aplicação, junto com o build da sua aplicação, uma etapa lá que vai chamar o repositório do teste para executar. Então, quando você faz o deploy, você também executa seus testes para ver se o deploy que você fez para aquele ambiente de QA, eu não quebrei nada que estava de pé antes em QA, por exemplo. Você consegue ver se o teste vai passar bonitinho em cima da alteração nova que você fez. Acho que aí que é o principal, né? Não, sensacional, cara. Sensacional. Boa. Beleza. Eu juro que eu não vou mais perguntar, cara. Se alguém tiver mais alguma pergunta aí, fica à vontade. De boa, beleza. Pô, quero agradecer aí também. Acho que é legal, né, ter essas oportunidades de fazer conteúdo, de falar um pouco e trocar, né? Trocar experiências. Acho que todo mundo que passou por aqui nessa sala, eu vi que bastante gente que, pô, que eu conheço, que já manja muito também de um monte de coisa. E aí, qualquer coisa, falem com o Kainan aí, pessoal. Se tiverem conteúdos, que ele abre as portas aí para vocês também. Com certeza. Poder apresentar. O Lucas Santos, que está aí, é o cara do TestCast, hein? É mesmo? Tem um podcast só de testes, é um cara sensacional, um monstro aí também, ó, tem só... Já manda pra gente o link já, ó, Lucas, que Boa. a gente já publica, já manda lá também no grupo. Eu vou mandar para vocês aqui no chat. A maioria da galera que estava, né, que acabou saindo já, é uma galera que frequentemente está aqui nas palestras, né, então eles já conhecem esses links, mas esses três nomezinhos aqui, o Rômulo, o Lucas e a Rafaela, eu não conhecia. Então, Boa. aqui tem alguns links, ó, mandei para vocês, se vocês quiserem acompanhar a gente no LinkedIn, no YouTube, se inscrever lá para dar uma força também. No grupo do WhatsApp, vocês entrarem, vocês conseguem acompanhar lá. O grupo do WhatsApp é um pouquinho mais parado, porque normalmente acontece mais as divulgações, né? Raramente a gente rola alguma discussão de fato, né? E o canal do YouTube, e também tem o Drive, né, o Google Drive, que é onde eu disponibilizo o material das palestras. Então, o Eric, se você quiser e puder disponibilizar a sua apresentação, eu vou pegar aquela pasta que a gente havia publicado lá, que eu tinha compartilhado contigo, vou pegar literalmente ela e só colocar ela como pública, tá? Não sei se Beleza. é certo para você. Eu vou baixar ela aqui e aí eu coloco lá. Maravilha. E Eric, obrigado, cara. Gostei pra caramba da palestra, tá? Eu achei muito boa. Você foi falando assim, foi, né, explodir na cabeça aqui, aparecendo um monte de coisa, de pergunta. E acho que a galera gostou também, porque, bicho, foram aí mais ou menos, acho que 15 pessoas na palestra que ficaram praticamente até o final, né? Então começou a sair a galera agora, né? Boa. Então, é normal, né? Finalzinho ali, o pessoal já começa a ficar meio cansado, mas, pô, legal pra caramba, prazer mesmo em ter você aí, cara, com a gente. Boa, valeu. Se os meninos e a menina, né, e a Rafa quiser também apresentar alguma coisa, conversa comigo, me chama, né? Tem o WhatsApp aí, me chama lá pelo grupo, ou me acha lá, né? Não é difícil de me achar. E é isso aí, a gente conversa, a gente se resolve lá, tá bom? Beleza. Obrigado novamente, obrigado a quem participou aí. E logo mais a gente publica esse vídeo para vocês também, se você quiser divulgar também, Eric. E para quem não pôde participar aqui ao vivo, beleza? Beleza. Valeu. Valeu. Um abraço. Falou, pessoal. Valeu, parabéns. Abraço. Valeu, gente. Falou. Valeu. Tchau.